prevenção ao suicídio e valorização da vida. É uma campanha extremamente importante. É um mês que damos mais ênfase a falar sobre suicídio, falar sobre a morte e todas as dificuldades que estão à sua volta, né? À volta desse tema. Esse mês já abordamos outros assuntos com relação à questão do suicídio e hoje pegamos o capítulo dos idosos. Idosos é uma população que requer atenção e que o número também é alto com relação ao suicídio. E nesse mês, né, na campanha, quem está aqui comigo é uma convidada fixa já, né? Ó, daqui a pouco a gente já vai assinar a carteira dela já. Mês de setembro ela está batendo ponto aqui comigo para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda a psicóloga Regina. Obrigada, Karina. Boa noite a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, onde quer que estejam. E realmente é um assunto que a gente precisa pensar, em todas as fases da vida. Nós já falamos sobre a fase adulta, sobre a infância e a adolescência, e não poderíamos deixar de fora, uma outra fase da vida que é muito importante, que é, o idoso. E que o suicídio e os transtornos psiquiátricos também acometem essa população. E a gente até pode comentar que às vezes é uma população mais deixada de lado? Karina, eu penso que sim, porque se a gente for pensar na nossa vida, como um todo, a gente vem se desenvolvendo, então, de criança passa para adolescente, de adolescente passa para adulto e a gente vai acumulando papéis na nossa vida. E com esse acúmulo de papéis, a gente vai, entre aspas, acumulando pessoas também ao nosso redor. Então, assim, eu tenho o grupo do trabalho, eu tenho o grupo, às vezes, que eu tenho o meu lazer, o meu hobby, eu tenho o grupo da escola dos meus filhos, eu tenho N grupos, o grupo lá do condomínio onde eu moro, da sociedade lá em que eu frequento, aquela sociedade esportiva, alguma coisa assim, ou um grupo político, enfim, vários grupos. Só que a maior parte desses papéis, eles vão, com o passar do tempo, eles vão ficando para trás, com essa vinda, da vida do idoso, E aí eu não sei se a gente poderia dizer que eles vão ficando para trás, mas eu acho que sim, eu acho que eles vão ficando mais de lado, porque a gente ainda tem uma cultura, embora que a gente esteja em 2021, mas infelizmente a gente ainda tem uma cultura um pouco excludente que faz com que as pessoas de mais idade acabem não tendo mais acesso a alguns lugares, sabe, fazendo algumas coisas que a gente vê que em outros países é uma realidade um pouquinho diferente, assim, pensando no idoso. E acredito que a família muitas vezes não envolve também, porque Exatamente. Com a idade começa a vir as limitações, e aí muitas vezes uma viagem, ou até uma confraternização, ou um deslocamento, já faz com que essa limitação interfira. Isso. E aí, com isso, esses papéis que eles iam desenvolvendo, enquanto eram adultos, enquanto tinham filhos ainda pequenos ou adolescentes e tudo mais, grupos de amigos, eles vão ficando. E alguns até se incluem em alguns grupos de idosos ou grupos de terceira idade, mas aí com a pandemia, se a gente for pensar que vai para quase 2 anos, com a pandemia tudo isso ficou completamente extinto. E aí imagina como ficou essa população, as missas, os cultos, tudo isso que era onde eram os grupos que eles frequentavam. Então, como ficou para esse grupo de pessoas esses contatos sociais que são importantes? E a nossa fala inicial dá um entendimento, traz um entendimento sobre as perdas que com o avançar da idade vai acontecendo na nossa vida, Perda de papéis, isso. Perda de se sentir útil, e isso acaba sendo fatores para
trazer algum transtorno mental? Sim, porque eles se deparam com muitas mudanças que, infelizmente, alguns ou a maioria consideram negativas, justamente por ser perdas. Então, se eu me aposento, eu não tenho mais aquele ritmo de trabalho que eu tinha, o mercado de trabalho já não absorve tanto esse público, porque tem que dar espaço também para o público mais jovem, né? Aí a gente tem as perdas das, entre aspas, né, perdas, vamos dizer assim, indiretas dos filhos que vão morar fora ou que casam, né? Que é o ninho vazio que a gente chama, né? E aquele ninho vai ficando cada vez mais vazio, as visitas às vezes não são tão frequentes, né? Dos filhos, dos netos. Também tem a questão, né, da perda mesmo daquela sensação de que antes eu tinha uma profissão, antes eu era, né, o professor da escola X, agora eu sou só um professor aposentado, né, vamos dizer As assim. referências, As né? referências sociais, eles entendem que eles vão perdendo. A gente também tem a própria perda da saúde em si, saúde física, né, e as limitações que vêm com ela. E com isso também a perda da própria saúde mental. E aí, quando isso não é visto de uma maneira assim bem importante pela família e quando ela percebe que esses pais, né, esses idosos precisam encontrar o seu espaço agora dentro desse novo contexto e a família não interfere, não auxilia, né, e o idoso também às vezes já é mais passivo, não é tão proativo, acontece por causa de muitas limitações, às vezes psicológicas, emocionais e físicas, a depressão aí vai se instalando. Né, que é muito comum a depressão no público idoso. E muito vem do acúmulo dessas perdas, como a gente colocou. Muitas vezes perda do cônjuge. Isso, porque eles vão... qual é a fala deles? Né? Minha vida vai perdendo sentido. Né? Então, assim, às vezes um casal que era muito unido, né? Já estavam lá em bodas de ouro, 50, 60 anos vivendo junto e de repente um deles se vai. Né? Muitos faleceram por Covid e tantas outras doenças, mas muitos se foram em função do Covid. Né? Aquele esposo não conseguiu, às vezes, se despedir em função de que é um tipo de funeral diferenciado em função do Covid. Aquela casa fica solitária, como eles falam, né? Fica grande demais para mim. E aí vai começando a deprimir. E já tem o declínio também cognitivo em função da própria idade, né? Que se o idoso também não vai cuidando disso e a família, se não vai tendo um acompanhamento, né? Porque a gente sabe que os nossos neurônios também vão morrendo, vão ficando velhinhos, né? E aí, com isso, o declínio cognitivo também vai fazendo com que eles acabem não se encorajando e não encontrando mais estímulo para se manter, né? Vivendo, como diz eles. A autonomia deles, né? Porque acabam criando também uma dependência. E como depender dos outros acaba sendo uma perda na autoestima, acaba abalando muito também o papel da pessoa, né? Sim, porque tu imagina o idoso, né? Eu até tenho uma pessoa muito conhecida na minha família, na família do meu filho, que é uma senhora, hoje já tem mais de 70 e poucos anos, e ela sempre foi uma pessoa muito ativa, muito, mesmo depois de aposentada, sempre buscando ajudar as outras pessoas, então ela trabalhava na área da saúde, então estava sempre envolvida, e um belo dia ela teve um problema de saúde bem grave, e teve sim que fazer repouso durante meses, então assim, realmente foi muito difícil para ela, porque ela se sentia presa, e sem contar que ela dependia, né, do esposo para auxiliar ela em algumas atividades, já não estava mais conseguindo dirigir, coisa que ela sempre fez sozinha, né, já dependia dos filhos para algumas outras atividades, ela que era uma mulher completamente independente, imagina o quanto isso foi, vamos dizer assim, sofrido para esta mulher. Né? E sem controle, né? Não era uma coisa temporária que depois eu poderia retomar. Não, então assim, aí foi proibida de dirigir sozinha e uma série de coisas. Então imagina, é como se eles fossem perdendo a identidade. Né? Imagina nós sendo privados de muitos papéis que a gente considera importante para que a gente seja quem a gente é. E do ir e vir por conta, né? Pela autonomia, né?
tendo que sempre depender. E isso, às vezes, dependendo da forma como isso vem, dependendo da rede de apoios que esse idoso tem, acaba sendo motivo, sim, para muitas vezes ele querer antecipar o desejo de colocar, né, antecipar a vida dele associada a tantas perdas que traz nessa idade específica, né, nessa fase específica da terceira idade. E o comportamento suicida acaba, então, aparecendo. Além disso, outros fatores, eu acho, né, Regina? Sim, além do declínio cognitivo, né, e as doenças degenerativas, né, a nível neurofisiológico, ainda tem as questões, né, de todas essas perdas de papéis sociais, algumas perdas familiares também. Então, assim, eu não esperava enterrar um filho, como muitas vezes eles dizem, né? E acontece que muitas vezes um filho vai antes que um pai ou uma mãe. Então, imagina o quanto isso é delicado e o quanto isso é sofrido também para um pai e para uma mãe, né? Porque não esperava, né, que isso acontecesse, porque teoricamente o ciclo natural da vida é primeiro vai os mais velhos, depois os mais novos, então eles sempre acham que eles vão primeiro, e aí de repente eles terem que como a fala deles, né, eu ter que enterrar um filho. Então imagina o quanto isso é sofrido, o quanto isso gera um estresse emocional muito grande, que faz com que essas pessoas que já têm as suas vulnerabilidades, né, em função da própria idade, isso vá se agravando mais. E é interessante porque os comportamentos em relação ao suicídio nessa faixa etária, eles vão começando assim de uma maneira às vezes indireta, muito sutil, quando eles começam, né, vamos dizer assim, largar algumas frases, né? Então, assim, o compromisso que eu tinha era criar meus filhos, mas agora já estão criados, já estão encaminhados. É como se agora não tenho mais o que me segure aqui. Se eu sofria, se eu tinha problemas, mas eu ainda tinha os meus filhos em casa, que eram eles que me davam força para levantar de manhã, né? E agora eu já não tenho mais filho pequeno que depende de mim. Então, que era um fator que segura muitas vezes as pessoas quando estão pensando em suicídio, que é o fato de ter família, que é aquela rede de apoio que a gente chama, né? De pensar assim, não vou fazer isso porque eu tenho alguém que depende de mim. Né? E aí eles passam a entender que não tem mais ninguém que dependa deles. As doenças crônicas, algumas que também influenciam na parte psicológica e emocional, né? Que faz com que muitas vezes também comece a aparecer alguns pensamentos mais de morte ou o próprio suicídio. Então, não tenho mais o filho pequeno, né? Não tenho mais compromisso, eu estou cansado de viver porque eu já vivi bastante, já sofri bastante, já vi de tudo nessa minha vida. Né? Então, essa comunicação repentina é o que vai mostrando para quem está ao redor essa falta de interesse pela vida. E isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Porque ela acaba sendo de uma forma velada e muitas vezes indireta. Uhum. E o mais comum acaba sendo por meio de verbalizações, assim como a Regina trouxe, né? Muitas vezes também trazendo que não quer ser estorvo, né? Não quer incomodar mais ninguém, porque já viveu demais. Meu compromisso, né? Era o filho, meu último compromisso era deixar ele encaminhado. Não quero incomodar ninguém, são todos bem, não precisam mais de mim. As verbalizações acabam sendo, sim, indícios, não necessariamente os únicos, mas que mostram, né, que esse idoso, de fato, pode estar deprimido, pode estar numa depressão, pode estar, de fato, com sintomas e que requer atenção. Exatamente. Também tem um outro fator, né, que a gente não pode deixar de falar, além de todos esses que a gente trouxe até aqui, que é a questão do endividamento. Então, tem muitos aposentados que acabam se endividando em função da própria família, né? Alguns levam alguns golpes de pessoas estranhas, mas muitos acabam, né, levando, entre aspas, golpe da própria família. Então, netos que
né, se apoderam do aposento daquele vô, daquela avó, e aí eles acabam tendo dificuldade até para comprar os próprios remédios. Aí começam os conflitos familiares, né, que isso também é bem característico, esses conflitos todos entre filhos, noras, netos, tudo isso vai fazendo com que esse idoso vá deprimindo e vá sentindo que ele já está pesando, como eles dizem, né, nessas relações todas. Até porque qual é a perspectiva que se tem dali para frente, né? Tô só esperando para morrer. Exato, porque se eu já não vou trabalhar mais, eu já não tenho mais como resolver essas coisas, né? Quem eu achei que eu poderia contar, que iria cuidar de mim, que iria zelar pelos meus últimos anos, né? É quem, infelizmente, está me colocando em uma situação complicada, né, em função desses endividamentos e também em função da própria violência, porque a violência contra idoso é uma realidade, por isso que existe até uma lei justamente para protegê-los, e toda essa violência, assim como para a criança, para o adolescente e para os adultos, gera muito estresse, e o estresse prolongado desencadeia muitas vezes numa depressão e num comportamento suicida. Para essa faixa etária não é diferente. Né? Então, às vezes, eles ficam quietinhos, isolados, a gente acha que está tudo bem, mas lá dentro, né, eles estão, né, sofrendo muito e tendo pensamentos muito disfuncionais em relação à própria realidade, em relação à própria vida. A solidão também, tem muitos idosos que moram sozinhos, Exato. que não querem ir morar com os filhos, às vezes por achar que estão estorvando os filhos. E a solidão acaba sendo um peso também, um fardo, né, para a depressão. Sim. A depressão acaba sendo um dos transtornos que mais acomete, mais né? prevalentes, assim, nessa população idosa, né? Depois as doenças degenerativas, que vai diminuindo a capacidade de reflexão, né? De sentido de vida e todas essas coisas. O humor também vai, né, vai alterando, então, assim, começa a alterar o humor, então eu acabo já não tendo mais tanta alegria na vida, como eles dizem, né? Já não tenho mais tanta alegria como eu tinha quando eu era mais jovem, ou quando os meus filhos estavam tudo em casa. E aí eles começam a relatar que falta alegria, né? Também, né, aí muitos onde a família começa, né, igual um ping-pong, então joga para cá, joga para lá, hoje ficam com o filho, amanhã fica com o outro, depois fica com o outro, aí a casa às vezes, né, é vendida, então eles perdem totalmente aquele lar que eles tinham, aquele lugarzinho que era deles, que eu gostava de plantar, que eu gostava de arrumar, que eu gostava de botar uma cortininha. Hoje eu moro numa casa de outra pessoa que eu não posso nem trocar vamos dizer assim, um vaso de lugar. Então essa autonomia, tudo isso vai fazendo com que eles vão deprimindo. Perdendo o gosto pela vida, né? Exatamente. E hoje, na tua opinião, Regina, tu percebe hoje essa população, essa faixa etária, ser atuante no consultório? Ela buscar essa ajuda profissional? Na minha prática, eu não vejo isso com muita frequência, né? Mas eu acredito que sim, né? Acredito que em algum momento isso deva aparecer. Eu, particularmente, não tive muitos casos de idosos, né, para trabalhar na clínica, mas eu sei que tem os grupos, né, onde existem psicólogos que trabalham em grupo com essa demanda, que é muito importante, né, para esse resgate do sentido da vida, e seria muito importante se a família se atentasse a isso, né? Eu lembro que eu atendi uma idosa uns 3 anos atrás, ela tinha 83 anos. E era uma situação muito complexa, porque os dois viveram uma vida inteira, como diz ela, juntos, né? E ele acabou desenvolvendo Alzheimer e a família não tinha mais como, né? Ela não tinha mais como cuidar desse marido, né? Até porque ele fugia de casa e tinha uma série de coisas, e ela com 80 e poucos anos não tinha como ir atrás. Os filhos não tinham como cuidar, acabou que esse marido foi para uma casa de repouso e para ela aquilo estava sendo assim muito dolorido. Porque como assim meu marido tá lá? Ela dizia assim, porque se ele tivesse morrido, eu sabia que ele estava lá no cemitério. Eu ia lá, eu ia botar flor e tal. Só que eu vou lá, ele nem me reconhece mais. E ele não está mais aqui dormindo comigo. E quando ele vem aqui em casa, ele não sabe quem eu sou. Então, olha só que triste, né? Que difícil lidar lidar com isso. E aí foi muito interessante, porque aí a família entendeu,
o que ela estava sentindo, validou o que ela estava passando, e aí então orientou, né? E levava a filha, levava ela, e aí a gente fazia as sessões, eram sessões assim, né, bastante doloridas para ela, mas ao mesmo tempo a gente ia resgatando algumas coisas, enfim. Então, a gente conseguiu, vamos dizer assim, de certa forma, amenizar um pouquinho aquele sofrimento. Mas não é uma população que é muito atendida, penso eu, nessa necessidade. Porque eu acho que a gente não tem muito essa cultura. E muito o olhar também de quem convive com o idoso, né? De talvez perceber essa necessidade, oferecer esse tipo de ajuda, levar o idoso, né? Eu já atendi vários idosos, 80 anos, acho que foi a idade maior que eu já atendi. Atualmente eu tenho uma de 71 que eu atendo, e outras idades assim, e todas, a maioria foi por filhos. Os filhos que buscaram atendimento, a mãe precisa, a mãe não está muito bem, às vezes tem até uma certa resistência desse idoso. Acredito até porque, né, das gerações deles, isso não era tão comum. Fazer essa abertura em consultório, né, com uma pessoa mais nova, uma pessoa que é estranha. Mas depois eles adoram, eles não querem mais parar. Exato. Eles percebem o quanto conversar, organizar os pensamentos, desabafar, enxergar as situações de um modo diferente, traz muita leveza, assim, e de fato eles acabam gostando, né, desse processo. E até fica como dica, né, para quem está nos ouvindo e tem idoso e convive, enfim. Observe essa situação, né? Troque uma ideia. Às vezes, no primeiro momento, ele vai ver como uma resistência ou como não tem necessidade. Eu sempre digo, ofereça uma consulta sem compromisso. Vamos lá, você conhece, conversa. Se não gostar, a gente não precisa mais tocar no assunto, não precisa mais ir. Mas pelo menos vai e vê como é. E é interessante porque realmente eles criam vínculo, tá? É difícil no início, né? Justamente essa resistência vem pela falta de conhecimento, tanto é que até o público adulto muitas vezes é resistente a buscar pela psicoterapia. Imagina eles, né, de 70, 80 anos, em que a psicologia ainda nem tinha nascido. Então, olha só, né? Então, a psicologia é mais nova que eles. Nós temos aí, se eu não me engano, 50, 60 anos, então imagina. Como é difícil para eles, assim, o que eu vou fazer lá, o que eu vou dizer, eu não quero tomar remédio, aí até tu explicar que não tem a ver com remédio, que tu não é psiquiatra, que tu não é, que tu é psicólogo, enfim. Então, assim, só que depois que cria vínculo, é interessante porque eles começam a trazer coisas da vida deles, né, até da própria juventude, que, como diz eles, eu nunca contei isso para ninguém. E é muito interessante, assim, sabe? Coisas que estavam guardadas há muito tempo e que tanto que era importante que eles não esqueceram. E olha o alívio que traz, né? Exato. Então, assim, às vezes questões de abuso, questões de violência doméstica, questões mesmo de uma educação, às vezes, mais ríspida, mais rígida, né? De coisas que eles viveram, de emoções reprimidas, porque naquela época não se permitia expressar o que sentia. Então, olha quanta coisa eles carregam dentro da vida, né? Dentro da cabecinha deles. E até situações que eu percebo, muitas vezes vividas atualmente com os próprios filhos e que eles não manifestam com medo dos filhos ficarem tristes, isso, né? Porque medo às vezes da desaprovação. Às vezes assim, porque meu filho quer que eu more lá, meu filho quer que eu fique aqui, meu filho me leva para não sei o quê. E às vezes eles não concordam com esses movimentos, mas eles também não querem falar para os filhos porque o filho vai ficar magoado, porque ele já faz tanto por mim. Assim como já peguei uma senhora também de 60 e alguns anos, que os filhos queriam muito arrumar um marido novo para ela, um parceiro, um companheiro, e ela se incomodava muito com aquilo. Ela dizia, eu de fato não quero, eu sou viúva já há um tempo, para mim, marido foi só um. E a insistência dos filhos, né? Então, assim, a gente entende que os filhos ficariam mais tranquilos, né? Porque a mãe tem alguém, ela não está sozinha em casa.
mas o respeito com relação também às escolhas que esses idosos fazem. Faz muito sentido isso que tu falou, Karina, porque assim, ó, isso também tem a ver, né? Eu lembro que assim, eu não atendi, mas eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas, né? Atendi poucos, como eu falei, mas eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Eu gostava sempre, desde criança eu gostava de ouvir, né? As histórias, ficava sentadinha lá na sala da casa do meu avô, e eu ficava lá, eles contavam as histórias, eu ficava lá imaginando, né? Com 7, 8 anos, sentadinha no chão. E eu sempre gostei de ouvir. Então, eles acabam também falando muitas vezes assim, ó. Mas aí o meu filho me tirou da minha casinha, onde eu tinha meu pedacinho lá de terra, onde eu plantava, onde eu botava a mão na terra, onde eu pisava o pé, né, no chão, e agora eu estou morando dentro dessa caixa, que é o apartamento. Então, assim, é importante a gente tomar esse cuidado para a gente não tirar de fato essa identidade deles, né? Porque assim, para mim pode ser muito bom morar dentro de um lugar assim, porque é tudo que eu desejei, é o que eu quero, mas às vezes não é o que ele deseja, não é o que ele quer. Né? E aí a gente escutar o que de fato eles querem, como tu falou, né? Porque eu quero arrumar uma pessoa para minha mãe ou para meu pai, porque vai ser bom, mas assim, vai ser bom para quem? Vai ser bom para mim, porque aí eu vou ficar descansado, ou vai ser bom para ela ou para ele? A gente sempre precisa fazer essa análise. É bom de fato para quem? Né? Para mim enquanto filho, ou de fato é para minha mãe? A minha mãe vai ser feliz tendo outra pessoa dentro de casa, uma outra pessoa estranha, uma pessoa que ela vai ter que se adaptar, que vai ter que se adaptar a ela, né? Então, assim, sempre fazer essa reflexão. É bom para quem? E essa situação também, claro que muitas vezes os filhos pensam na questão também de facilidade, comodidade, porque os filhos têm as suas vidas e muitas vezes não tem como também interromper para poder cuidar dos pais, né? Mas ter pelo menos uma negociação ou como equilibrar isso. Já atendi uma senhora que ela morou a vida inteira também no bairro, numa casa, e aí venderam e foram morar no apartamento. E morar no apartamento para ela trouxe uma depressão. Ela dizia: Karina, eu perdia minhas amigas vizinhas e eu levava bolo e a gente conversava na rua e a minha casa, e hoje eu me sinto presa. E ela não tinha esse entendimento, essa clareza, porque os filhos, não, mas vocês vão estar seguros. Uhum. A casa não é mais seguro para vocês são idosos, é melhor o apartamento. E aí ela já morava no 5º, no 6º andar, ela teve ideação suicida. Ela disse que só não teve coragem, mas ela chegou a pensar em plano, ela pensou... E tudo isso pela essa mudança de contexto. Exato. Né? Então, assim, precisa fazer alguma mudança, né? Não tem como, né? Por questões de mobilidade, por questões de saúde, enfim, não tem como, por questões de segurança, não tem mais como manter eles lá exatamente naquele local. Às vezes é um lugar mais retirado, realmente, às vezes à noite se torna mais perigoso. Mas vamos buscar uma outra possibilidade que seja mais próximo do que eles estão acostumados. Talvez eu posso, vamos dizer assim, ver um apartamento, mas às vezes num condomínio mais residencial, com mais gente, com uma área mais aberta. Talvez não precisa ser no 5º andar, pode ser no 1º, né? Onde é interessante porque a gente se adapta muito rápido, tudo bem, né? Hoje os idosos também estão com o celular na mão e tudo, mas eu lembro de um colega meu que disse que no andar dele, no 5º andar, ele tinha uma senhora de 70 e poucos anos que morava numa casa e que veio morar no apartamento porque os filhos acharam que era mais seguro. Só que ela não conseguia nem descer para colocar o lixo na rua. Era eles que acudiam ela, era ele e o marido dele que ia lá pegar o lixo e colocar na rua. E aí ela aproveitava, já quando eles iam lá embaixo, ela já aproveitava a carona para dar uma voltinha, entre aspas, dentro do condomínio, porque ela não conseguia sair. Tinha que usar tag, tinha que usar elevador, ela tinha medo, tinha uma série de coisas. Então, aquilo era um pânico. Em vez de favorecer a vida dela. Exato. Né? Então, a possibilidade de ela deprimir é muito grande. Né? É um prato cheio para ela deprimir. Então, assim, se tiver que realmente fazer alguma mudança, avalia primeiro se essa mudança existe uma possibilidade de não ser tão brusca, né? Não ser
não ser uma realidade tão distante daquela que ela está acostumada, né? Porque, de fato, vai ser bom para quem? De novo, é bom para eles ou é bom para nós, família? Hoje estamos falando sobre idosos, suicídio, referência sobre Setembro Amarelo. Damos sequência depois do intervalo. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Acompanhe nas terças-feiras, durante o programa Cotidiano, o quadro Cotidiano Verde e fique conectado com as ações para viver em harmonia com o meio ambiente. A Vipcar Peugeot quer oferecer para você a melhor experiência, seja dirigindo um de nossos carros ou no atendimento oferecido em nossas concessionárias. Por isso temos o Peugeot Total Care, que já contava com 10 compromissos e ganhou mais um. Se você não ficar satisfeito com o serviço prestado, você não paga pela mão de obra. Esta é a nova Vipcar Peugeot, uma renovação pensada em você. Passe na Vipcar Peugeot e faça um Emotion Drive. Tubarão e Criciúma. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicar e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. À procura do lugar ideal para construir a tão sonhada casa própria ou busca por uma boa opção de investimento? Neste caso, todos os caminhos levam ao Parque da Chaminé, no bairro Sangão. O loteamento fica a apenas 10 minutos do centro de Criciúma e próximo às principais universidades da região. Tudo isso aliado à qualidade garantida de quem é referência em loteamentos e condomínios horizontais. JS Empreendimentos, uma empresa do Grupo Esos. Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. O tempo não para, todos estão cada vez mais conectados. Vivemos um tempo de mudança e adaptação, movimento para sua empresa acompanhar e crescer. A Time Marketing Digital também viveu essa mudança. Agora somos SC On Time, criatividade e inovação para você e sua empresa repensarem suas estratégias digitais. Não perca tempo, crie, inove e conecte-se. Venha fazer sua transformação com o SC On Time. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 48991140193 48991140193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Voltamos do nosso intervalinho. Hoje, aqui, segundou o programa O Problema dos Outros, trazendo o assunto sobre idosos. Idosos hoje é uma população significativa, está incluída em diversos lares, de formas diferentes, às vezes ainda sozinhos, às vezes já com a família. E no decorrer do ciclo da vida, se aproximando, né, dessas idades, vem com ela a aposentadoria, que é quando a gente, né, a pessoa se faz o desligamento do trabalho profissional, que não significa que a pessoa muitas vezes para de fazer atividades profissionais, mas que existe aquele desligamento, né, CLT, encerramento de atividades, às vezes em empresa.
E até me recordo disso agora, porque recentemente atendi um casal. O que aconteceu, né, Regina? Ele se aposentou e parou, né? Literalmente, ele parou de fazer, de sair, né? Ele saía todo dia, cumpria horário comercial. E aí, uma das queixas da mulher era: Karina, agora ele está em casa. E é outra vida, porque eu me acostumei sem ele durante o dia. E aí, eu espero que ele me ajude, então, com as coisas da casa, mas aí ele também não enxerga as coisas da casa para fazer, às vezes um galão d'água para trocar, ou ir na feira. E isso começou a, inclusive, trazer aí um conflito, surgiu um novo problema. E a gente sabe que a aposentadoria é um divisor de águas, porque o trabalho ele nos proporciona um sentido de utilidade. E a gente precisa ter propósitos. E isso podemos dizer que é um fator de risco também? Sim, porque se a gente pensar, né, que para muitos a profissão é algo muito importante na sua vida, faz parte da sua identidade, né? Algumas pessoas, quando não se preparam psicologicamente, emocionalmente para esse final da vida profissional, digamos assim, pelo menos, né, do jeito que é no dia a dia, né, nessa frequência e nessa rotina, acaba vivenciando, não deixa de ser um luto, né, um luto por essa vida profissional que agora, né, deixou de existir, pelo menos na configuração que era antes. Isso, né, e como todo luto, se ele não é bem elaborado, isso acaba gerando algumas consequências. Então, como a gente falou no bloco anterior, né, só para a gente assim ficar bem claro e a gente ficar bem atento. Então, quais são os fatores de risco? Os transtornos mentais, principalmente a depressão, mas a gente também não pode desconsiderar o fator do álcool, né? Porque muitas pessoas que fazem uso de álcool, às vezes dizem assim, eu só faço isso para relaxar, e às vezes aquela garrafa de uísque que dura 2 dias, né? Aquela garrafa de vinho que não é só o vinho da saúde, que acaba tomando uma garrafa por dia, né? Então, assim, o uso do álcool também é uma predisposição também aí para também um transtorno. A gente tem também a questão da vivência da solidão, então por todos esses fatores, o ninho vazio, né, e todas essas coisas, as dificuldades às vezes materiais, porque tem muitas pessoas que ao final da vida já conseguem ter uma vida bem organizadinha, estruturadinha financeiramente, mas isso não são todos, né, não é a maioria que consegue ter essa organização financeira, né, depois da aposentadoria, né, ou como eu falei, acontece que às vezes os familiares acabam, né, intervindo nessa remuneração e eles mesmos próprios ficam sem a condição financeira até para os próprios cuidados de saúde. As doenças crônicas, degenerativas, que vão trazendo também a depressão, né, como uma comorbidade. O receio de estar sendo um estorvo, de estar sendo um peso na família por causa dessas relações entre vai para cá e vai para lá, sai da casa que está e tudo mais, e os conflitos familiares como um todo e a própria violência mesmo contra o próprio idoso, isso tudo são fatores de risco. Mas a gente tem que pensar nos fatores de proteção. Então, se existem os fatores de risco, quais são os fatores de proteção? Um deles, né, a gente não pode desconsiderar, e a própria ciência hoje não desconsidera, né, a própria ciência hoje já está admitindo que nós temos 4 instâncias, né, então, a biológica, psicomental, psicológica, então, biopsico, sócio, social, espiritual. E aqui eu não estou falando de uma religião específica, mas da própria espiritualidade, da crença, da fé, do acreditar, de ter esperança. Então, a própria espiritualidade, a própria fé é um fator, né, de proteção, né, contra todos esses, né, esses fatores de risco. Né? A conectividade social, então a participação na vida da comunidade, claro que agora ficou tudo mais restrito, mas mesmo assim ainda buscar, né, se manter dentro de alguns grupos, hoje nem que seja por videochamada, muitos dos idosos já conseguem ter esse acesso às tecnologias, porque o neto ensina, os seus filhos dão um celular e assim vai, né? Então, assim, dentro das possibilidades ainda manter essa conectividade, o suporte emocional por parte da família, validar as suas necessidades, então, respeitar as suas necessidades,
né? Suas necessidades físicas e as suas necessidades emocionais. O acesso à saúde, então, fazer com que esse idoso ele tenha um acompanhamento periódico, onde ele, né, seja sempre acompanhado e avaliado para que a saúde física e mental esteja em dia, né, para que ele tenha qualidade nessa saúde. O acolhimento, a escuta da família, né, e também, tão importante quanto tudo isso, é a reconfiguração dos projetos pessoais. Que aí entra um novo sentido. Então, assim, eu não sou mais o pai que tem que cuidar e prover a família para o sustento, para a esposa, isso e aquilo, aquele outro. Eu não sou mais o diretor lá da escola, eu não sou mais, né, o gerente não sei da onde, eu não sou mais o presidente da associação de bairros, eu não sou mais, né, enfim, da igreja lá que eu frequentava, eu não sou mais lá o... né, a pessoa que ajudava, mas que outros, né, projetos pessoais eu posso, né, começar a desenvolver para que eu mantenha, né, o meu sentido de vida. Né? E às vezes aquilo que estava muito bem escondidinho, porque por causa desses papéis eu não tinha tempo para desenvolver, agora eu tenho. Então, quem sabe eu começo a aprender algo novo, né? Algo diferente, algo que esteja dentro das minhas possibilidades também. Porque às vezes a gente escuta os familiares dizer, eu já disse para a mãe, ela tem que aprender a fazer crochê, ela tem que aprender não sei o que, ela tem que fazer... Mas, gente, vamos com calma. Né? Então, assim, aos 70, 80 anos, quer que em uma tarde a pessoa aprenda a fazer crochê, não é bem assim. Né? Então, a gente tem que respeitar as limitações. Existem N atividades que podem ser promovidas e oferecidas e repensar mesmo quais são esses projetos pessoais que podem começar aos pouquinhos serem desenvolvidos para pelo menos a pessoa acordar de manhã e saber por que ela vai levantar, né? Então, assim, estou levantando hoje porque eu tenho que fazer tal coisa. Isso é uma fala que me recorda uma das verbalizações do meu paciente, esse do casal, que ele dizia, Karina, de manhã eu não tenho vontade de levantar, porque eu não tenho nada para fazer. Isso, eu vou levantar para quê, né? Eu vou levantar para quê? E aí ele acabava procrastinando, né, esse levantar. E aí uma das situações que a gente colocou foi isso, né? Temos que ter uma atividade de manhã, porque depois que ele levanta, o dia flui, as coisas acontecem. Mas, se ele tiver uma atividade, se ele tiver, né, um compromisso, alguma coisa, isso vai trazer essa motivação dele sair da cama de manhã. E assim como a Regina trouxe, a atividade vai fazer ele se sentir útil, vai ser funcional para a vida dele. E isso, com certeza, também faz a promoção da saúde. Isso. Quanto mais o idoso também trabalhar o cérebro dele, né? Sendo às vezes saindo nas ruas que ele tem que lembrar, memorizar, porque o cérebro, se ele não for usado, trabalhado, ele começa a atrofiar. E aí, de fato, começa a dar mais margem para essas doenças crônicas, né? A questão da memória, a demência, o Alzheimer, o Parkinson. E isso, de fato, acaba trazendo mais, né, dificuldade para o idoso, problemas para a família. Mas, muitas vezes, aquele caça-palavras dos livrinhos, né? Pode, muitas vezes, sugerir isso para o vô, para a avó. Revista, jornal. Participar de atividades. Eu tenho uma, inclusive, que ela é mãe do meu paciente. E depois que ela se aposentou, ela começou a gerenciar grupos na igreja dela. Coisas que ela não tinha tempo antes, né? Porque quando a gente está na vida ativa, dos 20 aos 40 anos, filhos, questão de correria para aquisição, né, de bens, financeira, cursos que a pessoa está buscando, capacitação, e de fato o tempo fica limitado. E é interessante porque agora eu tô falando e a gente repensando, né? A gente pensando nessa reconfiguração dos projetos sociais, projetos pessoais, é interessante porque eles têm muito conhecimento, né? São 80, 90, né? 70 anos de vida. Então, assim, o que eu sei que eu poderia ensinar para outra pessoa?
né? Então, assim, eu vi que agora com a pandemia, né, teve alguns idosos, claro, aqueles que têm mais habilidades com tecnologia, são mais desinibidos, mais comunicativos. Teve alguns que até criaram um canal no YouTube ensinando receitas, coisas básicas, né? Mas que tem um monte de gente que vai lá, que dá joinha, que eles, né, que manda recado, e eles gostam, e eles acham que se ocupa, é um estímulo para eles, né? Porque assim, Karina, eu gosto muito da fala do Pedro Calabrese, aquele neurocientista, que ele diz assim, ó, se tu fizer muito caça-palavras, tu vai ficar muito bom em caça-palavras. Né? Então, assim, tem que ir modificando também, né? Às vezes tu dá um jogo de caça-palavra, né? Dá um caça-palavra lá pro teu pai ou pra tua mãe e é aquilo ali, ponto. Nunca mais muda. Não tem uma diversidade. Então, assim, não, tem que ter uma diversidade, tem que ir mudando, de vez em quando tem que estar mudando isso, até para o cérebro ter novos desafios, novas conexões e ser estimulante. Porque senão o cérebro se acomoda, porque ele já sabe o que vai vir ali naquele caça-palavras. Então, isso. Até isso a gente também tem que cuidar. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa, nossa, muito bacana, mas a gente está dando sempre mais do mesmo, né? Então, tem que prestar atenção nisso também. Né? E às vezes também, eu acho bacana os filhos também levarem essas ideias e sugestões para os pais, né? Às vezes até participar de alguma atividade junto com o neto da escola, às vezes da igreja, às vezes do próprio bairro. A prefeitura hoje também faz muitos grupos, né, sociais. A própria atividade física também, né, porque pra gente libera endorfina, libera serotonina, né, substâncias que fazem com que a gente se sinta mais ativo, né, isso também para os próprios idosos. Então, assim, aquelas academias que tem ali de rua, que a gente chama, né, que tem alguns locais que já tem, outros, às vezes, eles não podem sair, mas hoje a gente já tem muitos profissionais da educação física que trabalham atendendo pessoas idosas, né? Que vão lá, auxiliam aquelas pessoas, ensinam os exercícios, acompanham esses idosos. Então, 30 minutos, 20 minutinhos de exercício adequado para eles, claro, né? Então, assim, tudo isso vai fazendo com que eles vão se movimentando, vá liberando substâncias necessárias para que eles se mantenham ativos e que eles encontrem de novo o sentido para estar vivendo esse momento, que é um momento bem importante, porque olha só, né, são quantos anos de história. E uma outra dica também que vem, agora a gente vai falando, vai até a gente lembrando coisas, né, para manter a conexão com a família, que é muito importante, né, ter aqueles momentos com eles, às vezes pode ser inserido, inclusive em atividades da semana, né, então, eu tenho o hábito de ir com a mãe na igreja. Então, é meio que um hábito que toda semana você vai ter aquele momento que vocês duas, ou o pai, ou a mãe, ou os pais, né, vão na igreja, ou que vocês vão fazer uma caminhada depois do trabalho, então a gente vai caminhar na quadra, né, ali no bairro. É um momento que você conversa com eles, interagem. Ou o dia da família, é o dia que eu vou com meus netos, né, com meus filhos lá visitar os avós, e nesse dia a gente joga dominó, a gente joga cartas, a gente conversa. Porque se a gente não planejar, as coisas não acontecem. Não, até porque a vida, entre aspas, está muito corrida, né? São muitos afazeres, porque nós adultos temos muitos papéis, como eles tinham, para desenvolver, e acaba que a gente vai passando, passa uma semana, passa um mês, quando viu, passou 3, 4 meses e não foi lá, e não teve mais contato, ou tudo muito na correria. Eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo estão pensando assim, mas vocês estão falando tudo coisas relacionadas a antes da pandemia, né? Porque, dava para fazer isso, dava para fazer aquilo, dava para fazer aquele outro, mas tudo antes que a pandemia acontecesse. Eu penso assim, olha, para quem está nos ouvindo, a pandemia ela é uma realidade, né? Já está aí há quase 2 anos, então, quem não aprendeu a conviver com ela ainda, que aprenda logo, porque não adianta ficar dando murro, né? Então, querendo dizer, não aceitando isso, porque ela já faz parte da nossa realidade. Então, a gente precisa se adaptar a essa realidade que está imposta para nós hoje. Então, assim, se eu não posso, né, ir sempre, mas eu preciso ir algumas vezes. Se eles não podem ir lá fora fazer tal coisa, o que eles podem fazer aqui dentro? Tudo, assim como nós adultos,
tivemos que nos adaptar, a gente também vai precisar pensar uma forma de adaptar as coisas para que eles possam também se manter, né, vivendo como nós tivemos que nos adaptar para manter a nossa vida. Então, assim, todo mundo teve que se adaptar. Inclusive, eles também vão ter que se adaptar. Só não dá para excluir tudo, né? Então, assim, agora veio a pandemia, acabou, eles não podem mais não podem mais isso, aquilo, aquele outro. E o que vai sobrar? Como é que vai ficar a saúde mental dessa população? Assim como é muito importante, inclusive para as crianças, o contato com os avós. Exato. Coisa mais boa que a gente lembra da nossa infância é aquela parte de brincadeira, é a parte de conversar, é a parte de estar com os avós presentes. É aquele bolinho, né? É aquela comidinha. Então, assim, mas eu não quero levar eles lá para tomar um café porque a gente já trabalhou bastante, só vai cansar eles, não sei o que e tal. A gente não acha justo, mas, assim, claro, não vai colocar no compromisso, às vezes, a tua mãe de ficar fazendo almoço para ti todos os dias, um exemplo, né? Se tu tens condições de ver uma outra possibilidade. Mas às vezes pedir para ela fazer aquele bolinho. Exatamente. Gente, mas às imagina vezes, a alegria dela, da Regina. Aquele pedido, né? Diz, nossa, mãe, lembra aquele bolo lá e tal, de vez em quando, né? Dá uma jogadinha no anzol para ver como é que ela se sente, pode se sentir importante. Exatamente, né? Opa, ela lembrou que a gente comia aquele bolo e ela gostava. Aí tu vai lá, tu conta isso pro teu filho, aí tu incentiva também o teu filho pede para ela ensinar, né, as crianças também ali. Então, tem tanta coisa que dá para fazer, só que uma das coisas que eu preciso dizer se a gente ficar na frente de uma tela ou reclamando daquilo que a pandemia nos tirou, a gente vai achar que tá tudo limitado, principalmente para esse público. Então, a gente vai ter que buscar formas criativas para viver dentro dessa realidade que a gente tem hoje. Até porque se a gente ficar esperando tudo voltar ao normal, quando voltar vai ser um novo normal. E um novo normal que a gente precisa também se adaptar e construir. E pensar que essa população que hoje a gente tem mencionado, né, a questão dos idosos, é a última geração que a gente vai ter contato, digamos, que ainda carrega muita história, muito valor, muitos princípios, né, que as próximas gerações não vão ter acesso e não vão nem conhecer, né? Então, algumas coisas que a gente entende como importantes, a gente precisa dar um jeito de fazer com que elas se perpetuem. Só que como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem acesso a essas pessoas que são, né, as pessoas que têm esse saber, né, esse conhecimento? Até, né, uma coisa importante para a gente colocar é isso, né? A sociedade realmente rever esses conceitos que tem sobre o envelhecer. Exato. Porque hoje o envelhecer, ele ainda tem preconceito, né? Culturalmente a gente precisa superar a visão que considera o idoso um estorvo e o relega ao isolamento social. Que isso já acontecia antes, propriamente, do isolamento social que a gente viveu em função da pandemia. É importante valorizar a sabedoria, a experiência das pessoas mais velhas, promover um envelhecimento mais ativo, digno e com reconhecimento, tanto social quanto familiar. Eu sempre menciono que hoje os jovens, até a nossa própria geração, pode ter bastante facilidade com a tecnologia, a gente pode ter bastante conhecimento, mas experiência de vida eles sempre vão ganhar da gente. E é bem importante isso, Karina, assim, ó. E também tem uma coisa que eu penso que é muito importante, assim, é a gente respeitar o que eles ainda têm de autonomia. Algumas vezes a gente, mas tem 70 anos, não, isso aí não pode fazer mais. Não, isso aí a mãe não vai conseguir fazer. Não, lá a mãe não pode ir. Não, lá o pai, não, isso aí não é mais pro pai. É perigoso. Então, é perigoso. Não, isso aí não é mais pro pai. Assim, perguntou para ele se ele se sente em condições de fazer, né? Então, assim, somos nós, muitas vezes, que vamos limitando e fazendo com que essa nova fase da vida deles realmente se torne muito limitada, né? Eu tive uma experiência fora do Brasil e lá onde eu estava, naquela localidade lá da Alemanha, tinha muito idoso. Então, assim, claro, é outra cultura, é outra realidade, vocês, né, devem estar pensando tudo isso, mas, assim, como é que se chegou àquele ponto lá?
Por quê? Justamente porque a mentalidade é outra. E a gente tem que começar também a mudar a nossa forma de enxergar o idoso. Né? Então, assim, de que ele pode, se ele se sente em condições de subir numa bicicleta e andar de bicicleta, por que não? Não, mas aí já pensou se o pai cai e o pai se quebra tudo e vai ficar assim, vai ficar assado. Às vezes a gente está pensando muito mais na gente, que depois vai ter que cuidar, do que necessariamente manter o corpo do pai ou a mãe ativo. Então, assim, não é uma crítica, mas é uma reflexão. O que tem que é meu e o que tem realmente de limitação que é deles. Porque é essas coisas que a gente vai limitando neles que vai fazendo com que eles também vão se sentindo cada vez mais privados e mais limitados. Incapacitantes, né? Incapacitados e vão realmente, né, fazendo com que o corpo e a mente vá cada vez parando mais cedo. Sim, né? Daqui a pouco eles vão pensar, não, pelos meus filhos eu só fico sentado no sofá. Exato. E, de fato, o que faz a diferença é a mobilidade. É isso, o movimento. Então, assim, tomem cuidado antes de começar a colocar muitas limitações. O que ele ainda consegue fazer, o que ele ainda tem vontade e tem capacidade cognitiva, física para fazer. E respeita. A minha avó tem 79 anos. E ela ainda cria galinhas. Tem necessidade de criar galinha? Não. Mas hoje é pra ela brincar? Hoje tu compra a galinha. Mas sair pra que a mãe vai... Passa trabalho, né? E puxa essa galinha pra cá. Mas... É a diversão dela. Ela se ocupa, ela passa o dia, ela vai lá ver, ela vai ver se tem ovos para recolher. Daí as galinhas começam a gritar tudo, daí ela já se sente importante naquela função. Porque aí tem que resolver aquilo, como é que vai acalmar essas galinhas. Então, assim, parece uma coisa tão simples, tão boba para nós, né? Mas para eles, isso é algo tão importante, né? O que faz eles se sentirem competentes ainda, mesmo com 70, 80, 90 e 100 anos, quem chega lá e até mais, né? Espero que a gente consiga, né, ou tenhamos contribuído com um pouco aí da realidade de vocês, trazendo algumas informações, dicas, né, e conhecimentos sobre essa população, que é muito importante, devemos superar, valorizar, né? Regina, muito obrigado pela tua companhia. Quem deseja entrar em contato contigo, como é que a pessoa faz para te achar? Então, nas redes sociais, o Instagram é @ReginaPsique, no Facebook Regina Rabelo. Também é só botar lá no Google Psicóloga Regina Rabelo, que você já encontra o canal no YouTube, todas as outras coisas. Telefone para contato também, caso alguma dúvida ou questão de agendamento. E eu gostaria muito de agradecer por esse tempo que a gente passou aqui, né, trazendo todas essas informações e aprendendo, né? Porque eu nessas 3 semanas aprendi muito também, né? Nessas 3 segunda-feiras, né? A gente aprende porque a gente tem que estudar para poder também passar esse conhecimento, a gente aprende uma com a outra, né? E os feedbacks que a gente vai recebendo também das pessoas que vão nos ouvindo e tudo mais, também é muito importante e muito positivo para que a gente siga esse caminho aí. É muito rico toda essa troca, né? É uma troca. Então, quem quiser aí, tem os dados da Regina nas redes sociais do rádio aqui, Cidade em Dia. Nas minhas redes sociais vocês também encontram o contato da Regina. Segunda-feira que vem seguimos aqui no quadro O Problema dos Outros, trazendo muito mais conhecimento e informações para vocês. Então, uma boa semana para todos e até lá. Termine